Muito já se falou sobre a trajetória do rock, desde suas origens históricas, passando por sua importância como manifestação social, musical e comportamental ao longo do tempo, sendo considerado um movimento revolucionário que deu voz às gerações oprimidas, até as diversas teorias a respeito de sua sobrevida no cenário atual e seus desdobramentos para o futuro. Assim como muitos movimentos artísticos, o rock também teve início no exterior e depois foi importado para o Brasil. Também como muitos eventos históricos, suas origens não são tão claras e muitas vezes geram dúvidas e versões diferentes. Entretanto, nossa intenção aqui não é traçar uma linha cronológica exata que se torne uma referência para trabalhos científicos. Não. O ideal deste primeiro Rock Fênix TV é, olhando o que já aconteceu e o que está acontecendo, discutir possibilidades e alternativas para o rock se reinventar e ter um futuro mais próspero. E, para isso, convidamos um dos melhores críticos musicais da atualidade, Regis Tadeu. Sua atuação caminha na contramão da superficialidade do senso comum e proporciona momentos raros de expressão sincera e profunda, de opiniões consistentes, sempre demonstrando embasamento e conteúdo, ainda mais quando se refere ao cenário do rock. Regis conversou com a gente sobre 3 pontos de vista: o passado, o presente e o futuro do rock. Olha, na verdade a história do rock tem alguns momentos bastante emblemáticos, não apenas em relação ao panorama mundial, mas também ao panorama brasileiro. O panorama mundial, eu acredito que o surgimento do Elvis na televisão foi uma coisa absolutamente tão marcante para o jovem da época, que eu tenho certeza que muita gente que acabou estabelecendo uma carreira nos anos subsequentes, eu estou falando isso em relação aos anos 60 e aos anos 70, só fez isso porque sofreu o impacto. E veja bem, nós estamos falando de um impacto na televisão, na moralista década de 50, da presença do Elvis na televisão. Eu acho que isso foi de um impacto fundamental, eu diria que foi um marco inicial da popularização do rock and roll fora dos Estados Unidos, tá? Eu acho que a Beatlemania foi um marco, né, também nesse sentido, porque acabou não apenas catapultando uma banda inglesa de qualidade absolutamente inquestionável para fora do âmbito da Inglaterra e da Europa, mas como também teve essa característica também de estimular as pessoas a montarem as suas bandas. O Festival de Woodstock, eu acho que também foi um marco inesquecível. Eu acho que talvez, não só o Woodstock, assim, mas os grandes festivais americanos, como o Woodstock e o Festival de Monterey, que para mim, na minha opinião, eles serviram para mostrar para toda uma sociedade extremamente retrógrada que havia uma imensa nação de jovens que buscavam alternativas de vida, alternativas para se manifestar artisticamente. Eu acho que o surgimento do punk rock também foi um marco dentro da história do rock and roll, porque além de ser uma afronta aos bons costumes vigentes na Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos, o punk rock mostrou que era possível você montar a sua própria banda sem você ter uma bagagem técnica musical para poder empunhar um instrumento. E mostrou também que para você fazer boa música, você não precisa colocar 328 notas e acordes complicados. Eu acho que esses basicamente foram os grandes marcos, né, da história do rock. Eu acho que o surgimento, a princípio as pessoas podem achar que não tem muito a ver com o marco do rock, mas eu acho que o surgimento, por exemplo, dos programas de compartilhamento de músicas, por exemplo, do Napster, do Audio Galaxy, isso também foi um marco não apenas na história do rock and roll, mas também um marco na história da música, porque permitiu
que você tivesse acesso irrestrito a todo um material musical que antes você precisava dispor de uma condição financeira para tal. Então eu acho que esse, dentro do panorama musical, na minha opinião, foram os grandes marcos, os grandes acontecimentos. É isso, de uma maneira bastante ampla. Aqui no Brasil, eu acho que o que foi primordial para o rock and roll foi a Jovem Guarda, né? Foi pela primeira vez você tinha aqui no Brasil jovens curtindo não o mesmo som que os seus pais, né? Era um negócio muito similar com o que tinha acontecido com o rock and roll na década de 50, na década anterior. Foi a primeira vez, por exemplo, que os jovens passaram a ouvir um tipo de música que não era a mesma dos seus pais. Eu acho que a Jovem Guarda trouxe esse tipo de panorama, né, para todos nós. Eu acho que um grande marco da história do rock brasileiro, vocês vão dar risada disso que eu vou falar, foi o Chacrinha. Quase ninguém fala nisso, mas assim, grande parte de uma nova popularização do rock and roll aqui no Brasil surgiu porque o Chacrinha e depois os outros programas de televisão abriram espaço para a presença de bandas de rock and roll no sábado à tarde, uma coisa que até então era impensada. Embora todo mundo sabe que os motivos que levaram o Chacrinha a fazer isso foram coisas não muito nobres, né? Aqueles esquemas todos, de abacolê, que tinha, não deixa de ser um marco importante. Foi quando o rock and roll de boa qualidade e também algumas outras porcarias, né, assim, chegou à televisão aberta. Isso eu acho que foi um grande marco. E eu acho que, infelizmente, na minha concepção, são só esses, né? Porque aí depois rock and roll continuou sobrevivendo aqui no Brasil, continua sobrevivendo de uma maneira muito claudicante. E não adianta vocês citarem Restart, Sinas, porque isso não é rock and roll.